Novas coberturas para planos de saúde entram em vigor a partir de hoje. Verão chuvoso aumenta o risco de tempestades com raio na região sudeste. Agência de viagens fecha as portas e deixa turistas no prejuízo. Mais de 100 famílias desalojadas por causa da pedra gigante que deslizou no Espírito Santo. Alimentos que ajudam a começar o ano com mais energia. Cenário atrai visitantes que se arriscam no abismo para tirar uma foto. Boa noite. Abrimos essa edição com uma boa notícia para quem tem plano de saúde. A partir de hoje, as operadoras terão que oferecer 21 novos procedimentos sem cobrar um tostão a mais. Entre eles, os testes rápidos para dengue e chikungunya. Ademir teve dengue há 1 ano. O geólogo tem assistência médica, mas o plano de saúde não cobria o teste rápido para detectar a doença. Foram 7 dias sem saber o diagnóstico exato. Aí eu fiz os exames, só que lá demorou 1 semana. Quando demorou 1 semana, eu já estava praticamente bom da dengue. Isso muda a partir de hoje. As operadoras agora são obrigadas a oferecer o teste com o resultado em até meia hora. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, algumas operadoras de planos de saúde já vinham disponibilizando esse teste rápido de dengue para os segurados. O exame gera economia na medida em que acelera o diagnóstico e assim evita novas consultas médicas e procedimentos desnecessários. Ao todo, os beneficiários dos planos coletivos e individuais terão acesso a 21 novos procedimentos. Entre eles, o teste para dengue e chikungunya, implante de marca-passo e prótese auditiva, novos exames laboratoriais e remédio para o tratamento de câncer de próstata. Vai acabar entrando no preço que o consumidor paga, mas a gente só vai ter noção desse valor em 2017. Esse ano de 2016, não há incorporação de preços. Os consumidores também vão ter direito a um número maior de sessões de psicoterapia, fisioterapia e fonoaudiologia. A Mara teve problemas nas cordas vocais e precisou pagar pelo tratamento. Viu avanço nessa mudança, mas acha que ainda pode ser melhor. Eu acho que ainda deveria ser sem limites. Precisou, você faz sem ter a quantidade limitada. A morte de um homem atingido por um raio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, alerta para os cuidados que as pessoas devem ter nessa época do ano. As altas temperaturas do verão e a umidade de algumas regiões aumentam a incidência de raios. O perigo vem do céu. São 50 milhões de raios todos os anos no Brasil. E nesse verão, as descargas elétricas serão mais frequentes. Culpa do El Niño, fenômeno meteorológico que altera a circulação dos ventos no Brasil. Na região sudeste, essa mudança vai trazer mais calor e tempestades. Essa combinação de calor e disponibilidade de umidade do ar geram as nuvens de tempestade, que são as famosas cumulonimbus, que por si só trazem as tempestades de raios. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que as descargas elétricas matam 130 pessoas por ano no Brasil e que a maioria das vítimas estava em lugares abertos, como a praia. Os especialistas recomendam, ao primeiro sinal de mudança no tempo, procure abrigo. Ficar dentro do carro é uma opção, porque os pneus isolam a descarga elétrica, e jamais se posicione embaixo das árvores. No primeiro dia de 2016, uma tempestade de raios atingiu o litoral sul do estado do Rio. A vila histórica da praia de Mambucaba fica a 50 quilômetros do centro de Angra dos Reis. Foi um estrondo que deu, parecia até que tinha caído uma tocha de fogo do céu. 11 pessoas que estavam na areia foram atingidas. Uma delas morreu. Schumacher Marques, de 29 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ficou 6 caras no chão ali, o pessoal fazendo massagem cardíaca, cena de pavor mesmo. Por segurança, a Defesa Civil de Vila Velha, no Espírito Santo, retirou 137 famílias que moram perto do morro onde uma pedra gigante deslizou. A pedra rolou no Morro Boa Vista, destruiu 4 casas e só parou porque ficou escorada numa outra menor. O acidente aconteceu ontem, no final da tarde.
Há riscos de novos deslizamentos por conta da chuva. Por isso, uma área num raio de 80 metros foi isolada pela prefeitura. 15 pessoas ficaram feridas. O caso mais grave é de um senhor que fraturou as 2 pernas e está hospitalizado. São Paulo registrou a primeira chacina do ano. 4 rapazes morreram e um está em estado grave depois de um tiroteio num bar em Guarulhos. Segundo a polícia, 3 homens encapuzados chegaram no local e começaram a atirar. Os autores fugiram e não foram identificados. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, mistério na morte de um empresário de 31 anos. Marconi Sampaio foi encontrado numa estrada próxima à casa de eventos onde passou a noite de Réveillon com amigos. Segundo a família, ele teria deixado a festa sozinho. O carro e o celular da vítima não foram encontrados. Em Magé, na Baixada Fluminense, moradores fecharam parcialmente a rodovia BR-116 para protestar contra a falta de luz na região. A manifestação só acabou com a chegada da polícia. Um alerta para quem vai viajar. Fique de olho nos contratos e não deixe de acompanhar as reservas feitas pelas agências de turismo. Olha só, não faltam problemas com bagagem, hotéis e clientes que ficam no prejuízo com o cancelamento de pacotes. Era para ser a viagem dos sonhos. Turks and Caicos, uma ilha britânica no Mar do Caribe. Um lugar paradisíaco com praias de areia branca e águas cristalinas. Seria o destino da família do Paulo depois do Réveillon. Pelo menos é o que está no contrato que fez com a agência de turismo, mas o dinheiro sumiu. Nós pagamos a viagem em maio, começamos a pagar, e eles tinham feito a reserva, mas não pagaram nada, a reserva foi cancelada. Liguei pro hotel lá fora e as reservas tinham sido feitas, mas nada tinha sido pago, quer dizer, sem valor nenhum, né? O site da empresa saiu do ar. Na página da Rubiatur, numa rede social, uma chuva de reclamações. Na sede, que fica neste prédio comercial em São Paulo, o escritório está fechado. Os clientes que compraram pacotes de viagens com a operadora vão ter que agora procurar a justiça para tentar conseguir o dinheiro de volta. A Rubiatur divulgou um comunicado informando que encerrou as atividades por ter entrado em crise financeira. Este advogado especialista em direito do consumidor alerta. Neste caso, o pagamento à vista pode não ser um bom negócio. Às vezes você paga mais caro, mas você tem um risco menor. Nessa época de incerteza, compensa muitas vezes você pagar mais caro e deixar para pagar próximo à viagem para você correr menos risco de não ter a viagem realizada. E quando o problema acontece depois da viagem... Fui retirar a minha bagagem, né? A bagagem não aparecia. Mala de roupa, com perfume, com tudo, perdi tudo. Todo dano à bagagem do consumidor, a companhia aérea é responsável. O hotel também precisa ser da categoria descrita no contrato. Caso contrário, a agência é obrigada a encontrar outro ou devolver o dinheiro. Ele tem sim que brigar e procurar os seus direitos. Por mínimo que seja, o que não pode é não reclamar, é não ir atrás daquilo que ele foi lesado. Os conselheiros tutelares enfrentam perigo na busca por crianças e adolescentes que precisam de proteção. Os desafios da profissão vão estar na próxima temporada da série Conselho Tutelar, que começa na segunda-feira. Nestes 3 anos como conselheiro tutelar, José Vanildo aprendeu a olhar São Paulo de um outro jeito. Ele sabe que a qualquer momento pode se deparar com um problema em que precisa agir. Na verdade, o conselheiro ele é 24 horas. Ele vai andando, ele vê uma situação, ele já para, ele já quer resolver, ele já quer buscar informações, ele busca os serviços da prefeitura para que encaixe aquela família, para que tire aquela família do risco. O centro da maior cidade do país é uma região que ele considera preocupante e, às vezes, perigosa para a infância. Principalmente pelas famílias que não têm onde morar e acabam trazendo crianças para a rua. Retirar uma criança que está em situação de risco exige preparo. E para cumprir o que manda a lei, e muitas vezes o conselheiro é obrigado a se expor. E isso costuma ser arriscado. Não são poucas as situações que ele precisa da ajuda da polícia. José Vanildo já passou por isso, temeu pela própria vida. Muitas vezes é confundido. Eles veem nós como vilão, pessoas que nós estamos ali para tirar as crianças deles. Na verdade não é. Nós estamos aqui para somar com eles. Da realidade nasce a ficção.
Na segunda temporada da série Conselho Tutelar da Rede Record, as histórias também trazem os perigos enfrentados pelos conselheiros. A gente é do Conselho Tutelar, a gente está aqui para te ajudar, calma. É algo que Josivaldo conhece bem. Foi pelo empenho do conselheiro que essas cenas podem ser vistas hoje, quando recebeu a denúncia de que o bebê de apenas 3 meses era vítima de maus tratos. Josivaldo foi até a casa da criança e interveio. Eu encontrei a criança no meio de roupas molhadas, sujas, com colchões mofados, enfim, totalmente no abandono. Os pais biológicos, que eram usuários de drogas, não tinham condições de criar a filha, mas a avó pediu a guarda da criança. Muito feliz e agradeço ao Conselho Tutelar de eu ter a minha guarda na mão. Com 5 anos de idade e com uma vida em segurança, a menina resume bem a história dela com a avó. O que eu sou sua? Mãe, pai e avó. Cadê meu abraço? A segunda temporada de Conselho Tutelar estreia nesta segunda, às 10h30 da noite, logo depois do Jornal da Record. Depois do feriado de fim de ano, é hora de arrumar fôlego para voltar à rotina na segunda-feira. E o Jornal da Record vai dar uma ajudinha para você começar 2016 com energia. A reportagem é de Daísa Bellini. Essas amigas assumem. Comi muito, acho que todo mundo comeu. E como o dia 2 caiu sábado e amanhã é domingo, eu posterguei para segunda-feira. A intenção de comer saudável. Simone também pretende entrar na linha depois de abusar nas festas. Os sucos, né? Frutas, vitaminas, saladas. Hoje eu tô assim, nessa vibe. Para a gente encarar o ano novo com bastante energia, nós separamos aqui nesta mesa alguns ingredientes considerados fundamentais pelos nutricionistas. Uma dieta equilibrada com esses ingredientes vai te dar mais disposição. O ideal é que essa mesa que nós montamos, é que ela seja assim, uma constante durante o ano. Durante 2016, invista em alimentos como a aveia, que melhora a função cerebral. O espinafre previne depressão e melhora o sistema nervoso. Banana reduz a ansiedade e relaxa. Alface tem a função de calmante e diminui a sensação de cansaço. Chegou muito cansado? Vamos fazer um suco. Aí você põe meia maçã, um pedacinho de cenoura, um pouquinho de laranja ou de limão, um pouquinho de água de coco. E durante as refeições é fundamental escolher o alimento certo. Na hora do almoço seria uma salada, sempre uma salada agora no verão. Uma fonte de carboidrato integral, pode ser o arroz ou pode ser um macarrão integral. E sempre uma proteína da carne ou do frango. Dicas simples que vão ajudar muita gente a compensar os exageros das festas e começar o ano com mais fôlego. Na maioria das vezes o jantar, principalmente porque a gente que não queima caloria durante a noite, né? Tem um ano inteiro. 364 dias pela frente. A Arábia Saudita executou 47 homens acusados de terrorismo, entre eles um líder xiita que fazia oposição ao governo. As fotos dos executados apareceram em rede nacional. Quase todos condenados por ataques entre 2003 e 2006, mortos em 12 cidades diferentes. O número 46 era Nimir al-Nimir. Em 2012, o clérigo xiita foi preso, acusado de conspirar e apoiar um levante contra o governo. A revolta aconteceu na região xiita da Arábia Saudita, que tem maioria sunita. Seguidores de al-Nimir foram às ruas para protestar. Países como Índia e Bahrein também registraram manifestações. Grupos de direitos humanos e até a União Europeia condenaram a execução do clérigo, dizendo que as acusações contra ele eram muito vagas. Aqui no Oriente Médio, a reação também foi imediata. O Irã, o maior rival dos sauditas na região, convocou o embaixador em Teherã e chegou a dizer que eles vão pagar pelo ato. Na internet, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, comparou a execução aos assassinatos cometidos pelo grupo Estado Islâmico. Em resposta, a Arábia Saudita também convocou o embaixador iraniano em Riad para dar explicações. Essa foi a maior execução em massa na Arábia Saudita em 35 anos. Só no ano passado, 157 presos morreram assim.
Foram divulgadas imagens do interior do hotel de luxo que pegou fogo momentos antes do Réveillon em Dubai. A água aqui saiu dos detectores de fumaça e inundou a recepção. O teto também ficou destruído. O incêndio danificou a fachada do arranha-céu de 63 andares. Até ontem ainda tinha fogo e fumaça saindo do hotel. A polícia ainda não sabe como o incêndio começou. 14 pessoas ficaram feridas. Veja a seguir como conseguir cumprir as promessas de Ano Novo. E ainda nesta edição, os japoneses que ganharam o Campeonato Mundial de Embaixadinhas. É sempre assim. Quando um novo ano começa, as promessas se repetem, né? Todo mundo faz planos para deixar de fumar, emagrecer, fazer ginástica. Mas para atingir os objetivos é importante planejar e traçar metas. Em 2014, Humberta planejou casar. Do salão de festa até o estacionamento dos carros. Em 2015, fez o que estava planejado. Casei em janeiro. Casada, passou o ano realizando o que planejou em 2014, mobiliar a casa. A jornalista descobriu que traçar metas facilita as conquistas. Quando eu me planejo para organizar o meu casamento, para mobiliar a minha casa, eu tenho mais foco, eu tenho prioridades. Planejar é fundamental, mas é preciso ter método para realizar. E segundo especialistas, uma boa saída para isso é escrever, registrar o plano. Pode ser no computador, pode ser no celular ou no velho e bom caderninho, na ponta do lápis. E se você puder compartilhar com alguma pessoa, com alguém da sua confiança, você carimba esse documento, porque de alguma maneira você está se comprometendo com outra pessoa. Importante também é ter pé no chão e traçar metas realizáveis, possíveis. Se vier mais alguma coisa, é lucro. Aí só tem que tomar cuidado para não atrapalhar o que eu inicialmente planejei. Quais são os riscos de se alimentar na praia e a onda de arrastões que assustam os motoristas na maior cidade do Brasil? Você vai ver amanhã no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Um flagrante da ousadia de assaltantes. Imagens mostram como eles param o trânsito e saqueiam as vítimas num bairro nobre de São Paulo. Uma ação relâmpago e frequente na mesma região. Por que a polícia não consegue conter os criminosos? A viagem espetacular dos lêmures, os bailarinos da floresta. Eles viajaram 500 quilômetros em alto mar para viver isolados numa ilha. E nós vamos mostrar como foi possível realizar tamanha aventura. Mitos e verdades. Alimentos do verão. Sol, calor, praia e aí bate aquela fome. Espetinho de camarão. Camarão, paulistinha, milanesa, bora! Amendoim. Olha o torradinho do Guarujá. Milho verde. Sorvete. Nossa equipe mostra o que você pode comer na praia sem perder a elegância e sem prejudicar a saúde. E você vai ver também os atores mirins que fizeram sucesso. É isso aí. Cresceram e decidiram tomar novos rumos. Debe, Dedé, enfim. Veja o que o menino maluquinho do cinema faz agora. E essa atriz, um prodígio da TV. Por que veio parar nesse lugar? E afinal, por que eles desistiram da carreira? Você não pode perder. O nosso encontro é nesse domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, grupo extremista usa frase do milionário Donald Trump para recrutar terroristas. E ainda hoje, os turistas que se arriscam para tirar uma foto na beira do abismo. Mas será que é verdade mesmo? Uma ponte foi abaixo depois da chuva que atingiu Mato Grosso do Sul. A terra deslizou e a primeira parte a desabar foi a cabeceira da ponte. Os 60 metros de extensão ruíram como um efeito dominó. A ponte na rodovia estadual que liga os municípios de Bonito e Guia Lopes de Laguna foi inaugurada em 2012 e custou quase R$1,5 milhão de reais.
As declarações de Donald Trump contra os muçulmanos provocaram mais uma polêmica. Agora, elas estão sendo usadas por um grupo terrorista para incentivar novos ataques. O governo americano matou Anwar al-Awlaki em 2011 com um míssil. Mas o radical está de volta em um vídeo divulgado pelo grupo terrorista Al-Shabaab da Somália. Nele, al-Awlaki avisa os muçulmanos que vivem no Ocidente: aprendam com as lições da história. Ontem a América era a terra da escravidão, da segregação. Amanhã será a terra da discriminação religiosa e dos campos de concentração. Em seguida, o vídeo mostra o pré-candidato republicano a presidente, Donald Trump. Peço a proibição completa da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, afirma. A plateia vibra e aplaude. No discurso, al-Awlaki diz ainda que o Ocidente vai se virar contra seus cidadãos muçulmanos e que eles terão apenas duas opções: deixar o Ocidente ou lutar. Trump foi bastante criticado. Hillary Clinton, adversária dele na briga pela Casa Branca, chegou a dizer que as declarações preconceituosas do milionário poderiam ser usadas pelos jihadistas. Um mergulhador de 31 anos sobrevive a um ataque de tubarão na Austrália. Ele lutou com o animal e teve ferimentos graves no braço. O mergulhador foi atendido na praia e levado a um hospital de Queensland. Mais tarde, passou por uma cirurgia em outro hospital. Segundo os médicos, o estado de saúde é crítico, mas ele não corre o risco de morrer. Veja a seguir, a dupla japonesa que ganhou o Campeonato Mundial de Embaixadinhas. E os turistas que não têm medo de tirar uma foto na beirinha do penhasco, no Rio de Janeiro. Talvez o pão seja o alimento mais antigo do mundo. E quem resiste quando ele sai do forno quentinho? Os nossos repórteres visitaram Portugal, Itália e França para desvendar os segredos do pão. 50 gramas, crocante por fora, macio por dentro. São 15 milhões de unidades por dia só na cidade de São Paulo. Os portugueses é que inventaram a receita do pãozinho mais popular do Brasil, que muita gente chama de pão francês. Na nova série do Jornal da Record, nossa equipe foi atrás dessa história em Portugal. A típica bolinha quentinha, acabadinha a sair do forno. Na Itália, o pão. Esse continua a ser consumido quase do mesmo jeito em Roma, 2000 anos depois. E na França, onde o pão francês é, na verdade, a baguete. O sabor depende muito da farinha especial usada por eles. Esse moinho de trigo funciona aqui no mesmo lugar, em Gien, no interior da França, desde o fim do século XVIII, ou seja, antes ainda do Brasil ser um país independente. É claro que ele foi reformado. É nessas máquinas que se processa uma das farinhas de melhor qualidade do mundo. Receitas de Portugal, Itália, França, que atravessaram o oceano com os imigrantes e foram para o balcão de milhares de padarias espalhadas pelas esquinas do Brasil. Veja na série Saindo do Forno, a partir de segunda-feira, no Jornal da Record. Você vai conhecer os campeões internacionais de embaixadinhas e eles não são brasileiros, não. Habilidade não só com a bola nos pés. Por aqui, o futebol vira coreografia. Os movimentos são livres e a única regra é não deixar a bola cair. Yoshi e Yuji são os campeões internacionais de futebol freestyle, estilo livre. Levaram o troféu na categoria dupla no campeonato que aconteceu este ano na República Tcheca. Um sonho realizado que veio da vontade de praticar a modalidade pouco conhecida por aqui. Há mais de 9 anos, amantes do futebol, os dois tiveram a oportunidade de visitar o Brasil em 2014. A alegria do país me contagiou e isso é refletido no meu trabalho agora, conta Yuji. Mas o trabalho aqui é árduo.
São treinos de quase 6 horas por dia para aperfeiçoar as técnicas e a sincronia. Se fazer todos esses movimentos com 2 pessoas já é um desafio, imagine com 3. Essa, na verdade, é a formação original do grupo, que só não participou da competição, porque ainda não existe uma categoria que contemple 3 atletas. Para divulgar a arte, os 3 levam as embaixadinhas para as ruas de Tóquio. Em pouco tempo, japoneses e turistas se aproximam para apreciar o show. Este malaio, que está visitando o Japão com a família, não poupa a modéstia e brinca que se treinasse um pouco mais, poderia fazer até melhor que os atletas. Sendo profissional ou não, o magnetismo da bola parece contagiar todo mundo. Você passaria mais de 1 hora numa fila para tirar uma foto? Pois saiba que cariocas e turistas esperam a vez sem reclamarem numa das paisagens mais deslumbrantes do Rio de Janeiro. O resultado vale a pena. Basta encontrar o ângulo certo, fazer uma pose, publicar a foto nas redes sociais e esperar a repercussão. Esse caminho leva a um cenário deslumbrante. Rafael é o guia e nos conduz por uma trilha de 2 quilômetros montanha acima. A caminhada leva 1 hora. Quem desce encoraja quem sobe. Vale muito a pena, é muito lindo. Nosso destino é a Pedra do Telégrafo, a 350 metros de altura. O local tem atraído aventureiros que se arriscam no abismo para tirar fotos. O clique é feito na quina de uma rocha e tem fila. É mais demorado esperar para fazer a pose do que subir a trilha. Deu 1h30. A gente chegou aqui, era umas 10 horas, 10h30, agora são meio-dia. Por aí, 1h30 de espera. A impressão de que a foto foi tirada de um penhasco é pura ilusão de ótica. A terra firme está logo ali embaixo, a menos de 1 metro de altura. Parece ser uma atitude de extrema coragem. Já que o mistério foi desvendado, eu vou também entrar nessa brincadeira. É pra deixar a mãe maluca. A mãe em casa, quando vê a foto, como é que ela vai ficar? Meu Deus, embora. E a gente vai criando, vai pegando personagens e aí a gente cria a realidade aqui. As imagens viraram febre nas redes sociais. Pessoas diante de um penhasco com uma vista fascinante das praias do Rio. A quina daquela rocha ali é mais importante do que todo o visual. As pessoas vêm por aquela quinazinha ali. Eles não vêm só para curtir o ambiente, eles querem curtir o ambiente, mas a quina é a mais importante. Sem a foto daquela pedra do cavalo ali, não tem passeio. Até eu, hein? Teria coragem? Teria coragem. O Jornal da Record Especial de sábado termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fica agora com o programa da Sabrina. Boa noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite.